Olá, Fala Defensor já está no ar. E o programa de hoje abre espaço para a Defensoria Pública do Ceará. Você vai conhecer melhor os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por essa importante instituição. Veja quem está aqui com a gente. O doutor Nilson Bruno Filho, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, e a doutora Andréia Coelho, que é defensora pública-geral do Estado do Ceará. Lembrando que este é o primeiro de uma série de 2 programas sobre o assunto. Bom, e eu gostaria então de começar, acho que é importante que a gente traça um panorama para que a gente saiba como é que está a situação. O doutor Nilson conversava aqui com a gente antes de gravarmos aqui, a gente já recebeu aqui os defensores públicos gerais do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, e agora a gente está fazendo um tour pelas defensorias do Brasil. E hoje é a vez do Ceará. Então eu gostaria de saber qual o panorama que a gente encontra hoje na Defensoria do Ceará. Qual o cenário médio de atendimentos por dia, esse tipo de coisa, para fazer só um briefing inicial. E depois, claro, a gente vai sempre comparando com a Defensoria do Rio de Janeiro, enfim, saber os pontos em comuns e os pontos diferentes. Doutora Andréia, bem-vinda. Eu agradeço o espaço de a gente poder fazer essa apresentação da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que é uma instituição que tem valorizado bastante o defensor público, valorizado bastante a defensoria, para que ela possa crescer, mas sempre respeitando o colega defensor público que está lá no dia a dia, trabalhando e no seu cotidiano. Nós temos uma gestão desde 2011, final de 2011, valorizando também a estrutura da defensoria pública. Em cima disso, nós fizemos uma mudança do núcleo central de atendimento para a sede própria e fizemos uma estruturação desse núcleo com painéis eletrônicos, com agendamentos, com criação de sistemas de atendimento e provocou realmente, com essa mudança de paradigma, um aumento significativo no número de atendimento. Nós tivemos, de 2011 a 2012, um aumento de 19 mil para 66 mil atendimentos apenas nesse núcleo. Nós temos um atendimento de pessoas beneficiadas, que é o nosso principal indicador, de 667 mil atendimentos somente no ano passado, e mais de 2 milhões indiretamente beneficiadas, o que demonstra que a Defensoria Pública cada vez está fazendo um trabalho importante, um trabalho que a sociedade tem reconhecido e buscado cada vez mais o nosso trabalho. Uhum. E aqui no Rio de Janeiro, doutor Nilson, os números são próximos, são muito divergentes? Qual a situação comparativamente com a Defensoria do Ceará? Há uma diferença significativa, mas também temos que levar em consideração que a Defensoria do Rio é a defensoria mais antiga do país. O ano que vem completaremos 60 anos. Então, cada uma tem suas peculiaridades, é verdade. O Ceará é debutante, né? Nós fizemos 15 anos. Exato. Então, nós temos alguma coisa em torno de, alguns números, né? Em torno de 3 milhões e meio de atendimento ano, mas contamos com 14 núcleos especializados e com um total quantitativo de mão de obra de 800 defensores públicos. Então, é um número bastante significativo em relação às outras defensorias. Agora, isso não significa dizer que a gente não possa trocar experiências, e é isso que a gente vem fazendo, tanto na gestão quanto nas inovações em que tanto Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul e outras unidades, defensorias da unidade da federação. Agora, essa visão empreendedora que tem a doutora Andréia Coelho se confunde muito com a nossa, como já falamos aqui também com a doutora Marta Freire, defensora-geral de Pernambuco, exatamente por essa nova visão de tratar a coisa pública com responsabilidade, sem perder de vista a valorização do profissional. É isso que tem sido feito lá no Ceará, que fazemos aqui também no Rio de Janeiro, que propicia um atendimento de melhor qualidade para o nosso assistido. Então, cada vez mais o assistido acaba sendo valorizado e o serviço público é reconhecido como um serviço de excelência, fazendo mais com menos esforço. Uhum. Quer dizer, a doutora Andréia comentava que a Defensoria do Ceará é debutante comparativamente à do Rio de Janeiro. Na verdade, essa é 4 vezes mais velha, né, a Defensoria do Rio,
comparando com a do Ceará, que, aliás, debutante foi um termo bom para quem tem 15 anos, né? Realmente é debutante. Nesse sentido, há algum tipo de experiência, de ideia, alguma coisa sendo aproveitada daqui do Rio de Janeiro para o Ceará? Algum tipo de inovação, talvez, alguma coisa do gênero? Sem dúvida. Nós utilizamos, assim, vários paradigmas que, para nós, o Rio de Janeiro é um paradigma de excelência de gestão. E quando assumimos, resolvemos que teríamos que também utilizar um planejamento estratégico, montar uma gestão estratégica visando a metodologia de gestão administrativa, trazendo metas, objetivos concretos do que a gente quer da defensoria para o futuro. Tem que pensar a defensoria para o futuro, não pensar a defensoria hoje. Hoje estou defensora geral, amanhã virão outros, e a gente tem que pensar isso porque nós somos defensores públicos de carreira. Então, isso é importante e isso a gente utilizou muito o que a Defensoria do Rio utiliza, que é exatamente pensar a defensoria pública com planejamentos, com gestão realmente profissional, tirando aquele amadorismo e colocando a defensoria pública num novo patamar que existe nas demais instituições do sistema de justiça. O doutor Nilson falava aqui, mencionava a respeito do número de núcleos especializados, né? No Ceará também existe essa preocupação com os núcleos especializados? Sim. A gente implantou o núcleo especializado da saúde, nós temos o núcleo da infância e adolescência, nós temos o núcleo da moradia, o núcleo de mediação, inclusive no interior do Estado, então, direitos humanos e ações coletivas, então, da mulher, então, vários núcleos de execução penal também. Por quê? Porque a gente precisa especializar as causas para que o atendimento seja mais eficaz, mais eficiente para o nosso usuário, que é a razão de ser da nossa instituição. Quais seriam os núcleos, talvez, mais procurados, digamos assim, com maior demanda? Da execução penal, sem dúvida, né? Porque é o direito fundamental à defesa, cabe à Defensoria Pública, que é um órgão de execução penal. Nós, inclusive, temos 2 núcleos de execução penal, um de presos provisórios e outro já para acompanhar a execução da pena, porque a gente faz o trabalho desde o início da execução da pena, quando o preso é cautelarmente, com o núcleo de presos provisórios, posteriormente nas varas, acompanhando os processos, e depois na execução penal. Este também é um ponto muito forte lá na Defensoria do Ceará. Mas também temos hoje o Núcleo da Saúde, que foi implantado no ano passado, mas que hoje tem servido muito para a população que necessita de um atendimento de urgência, porque é caso de vida ou morte, né, e precisa realmente ter um atendimento especializado e muito rápido. Então, o Núcleo da Saúde também tem levado muito essa resposta efetiva para o cidadão lá do Ceará. E aqui no Rio, quais seriam os núcleos, talvez, de maior demanda? A gente pode falar nisso? A gente pode, com muita tranquilidade. O núcleo de fazenda pública, a gente tem uma questão que a gente vem resolvendo no âmbito de fazenda pública, que seria medicamentos e internações. Hoje a gente tem a criação, está por inaugurar esse mês ainda de agosto, início de setembro, a Câmara de Conciliação, em que estarão os principais atores, Estado, município e a União e a Defensoria Pública atuando diretamente para filtrar e acelerar esse processo, ou seja, a gente não vai precisar ajuizar a ação, como bem ressaltou a doutora Andréa Coelho, em relação à mediação. Não é possível mais, Cris, num país como o Brasil, ter mais de 100 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. Então, o caminho para a gente reduzir essas ações é a Defensoria Pública através da mediação, do diálogo. É isso que a gente vem fazendo e é isso que a gente vem conversando. Não foi dito anteriormente, mas a doutora Andréa Coelho é também secretária do Conselho Nacional dos Defensores Gerais. Então, a sua liderança tem sido reconhecida e o trabalho que se faz hoje sob a presidência do defensor-geral e presidente do CONDEG, Newton Leonel, é extraordinário exatamente para que a gente possa unificar as ações das administrações e, com isso, avançar com a defensoria em bloco. É importante o fortalecimento da defensoria, mas isso passa pelo reconhecimento dos poderes constituídos, dos gestores, no que diz respeito ao orçamento, à liberação de verbas para a Defensoria Pública, que é o ponto nodal da questão hoje. Pois é, até ia aproveitar
essa deixa do Dr. Nilson, quer dizer, como é esse trabalho no Conselho Nacional de Defensoria Pública, né? O que a gente pode esperar disso? Sim, nós temos hoje um trabalho de diretoria no Conselho muito focado exatamente o que o Nilson falou, dessa unidade das defensorias. Não adianta ter uma defensoria tão forte como o Rio e ter uma defensoria tão fraca que não possa dar uma resposta à sociedade daquele Estado. Então, a gente quer unificar. E estamos trabalhando muito isso na Secretaria de Reforma do Judiciário, trabalhando que há necessidade de fortalecer as defensorias como um todo. Nós negociamos um programa de financiamento para todas as defensorias públicas junto ao BNDES. Estamos finalizando um projeto de lei de fundo nacional, tudo pensando em criar defensorias fortes em todo o país e que a defensoria pública, naquele estado que está mais fortalecido, possa auxiliar aquela defensoria pública que não está ainda implementada em sua plenitude, como deveria estar, de acordo com a Constituição e com as leis que regem o nosso país. Pois é, uma padronização por cima, né? Sim. Sempre, né? Não por baixo. E até o Ministério da Justiça, ele pede muito dados da Defensoria Pública que hoje nós não podemos dar. Então, a gente precisa modernizar a questão da estrutura de tecnologia, criação de sistemas próprios que possam unificar o Brasil todo com dados, para que a gente possa encampar políticas públicas voltadas à população, que são a nossa população assistida, usuária da Defensoria Pública, mas voltada em dados concretos do que eles necessitam, o que essa população precisa. Mas a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. O Fala Defensor vai para um breve intervalo, mas volta num instantinho. Fique aí. Estamos de volta hoje falando sobre a Defensoria Pública do Ceará. E no final do bloco anterior, nós comentávamos aqui a respeito do fato de a doutora Andréa Coelho, que é a Defensora Pública Geral do Estado do Ceará, ela também é secretária adjunta do CONDEG, que é o Conselho Nacional dos Defensores Públicos. Mas é importante a gente ressaltar que, quer dizer, existe o CONDEG, que é o Conselho Nacional dos Defensores Públicos, e também o Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, né? Quer dizer, qual a diferença em termos práticos, doutora Andréa? Na realidade, o CONDEG é o Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, que é uma entidade privada e que já existe há muitos anos. O que nós queremos é que seja criado o Conselho Nacional das Defensorias Públicas, CNDP, tal como existe na magistratura, com o CNJ, e no Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público, para criar uma uniformidade entre as instituições que atuam no sistema de justiça. Assim, aí quer dizer, para a população, qual seria a grande diferença? A unidade de atuação, Cris. É muito importante que, como bem ressaltou a doutora Andréa Coelho, não adianta o Rio de Janeiro estar forte, não adianta o Ceará estar forte se outras unidades da federação, se outras defensorias estão ainda enfraquecidas. Quando a gente faz uma reivindicação de orçamento ao governo federal, ao governo estadual e até mesmo apoios, como temos hoje, aporte do BNDES, por exemplo, que abre uma linha de crédito para todas as defensorias públicas, é importante que haja um entendimento. Nós temos hoje a Carteira Nacional dos Defensores Públicos. Isso é uma conquista, força histórica nossa, que já tem o Ceará, já tem o Rio de Janeiro, por conta dessa unidade de atuação. Hoje nós não estamos mais preocupados em administrar apenas cada um a sua defensoria pública. Nós temos, claro, respeitada a autonomia de cada estado, a preocupação maior de administrar em conjunto. Então, o que está dando certo no Ceará, a gente importa para o Rio de Janeiro. O que está dando certo no Rio de Janeiro, a gente exporta para o Ceará. Isso sem vaidade. Porque o que a gente quer, na realidade, é servir melhor ao povo, servir melhor o cidadão que necessita de serviços públicos de qualidade. Hoje não há dúvida de que a Defensoria Pública presta um serviço de excelência e isso é inegável. Mas para que isso continue, para que isso seja ampliado, a gente precisa de orçamento, de estrutura, tecnologia da informação, qualificação do pessoal. Não se pode admitir filas enormes na porta da Defensoria Pública. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa de investimento e da troca de experiências para que a gente possa avançar em conjunto. Em relação aqui ao Rio de Janeiro, essa relação com o governo estadual? É muito boa, Cris. Nós hoje podemos
exemplificar essa parceria, essa relação, fruto do bom entendimento, em vários serviços que são prestados diretamente à população, como, por exemplo, a SEDAI, agora com o rompimento da adutora, o governo do estado, a SEDAI, SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas aqui do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E conseguimos já resolver, solucionar para o cidadão essa questão que é muito importante, é muito cara para a população, ou seja, nós economizamos pelo menos 10, 15 anos de processo judicial. E, no que diz respeito aos pleitos da Defensoria Pública, apesar de 60 anos, ela aparece pela primeira vez na Constituição da República em 1988, não com autonomia plena. Depois, com a emenda 45, deu mais um passo com a consolidação dessa autonomia. Precisamos avançar mais, isso não há dúvida. Agora, é um problema que não é só do governo do estado do Rio de Janeiro, não é só do governo do Ceará. Nós sabemos, principalmente em relação a essa questão orçamentária, que é um problema de todo o Brasil. Mas a Defensoria Pública ela não pode ficar atrás de quem acusa e de quem julga. A gente tem que estar devemos estar todos nós no mesmo patamar, até para que a independência, a autonomia seja efetivamente respeitada. Então, esperamos avançar ainda mais, apesar de ser uma Defensoria Pública pujante, forte, mas ainda há muito que ser feito, há um diálogo aberto e franco com o governo do estado do Rio de Janeiro nesse sentido, e o governo vem se mostrando sensível aos nossos pleitos, nossos anseios, e acredito que em breve tenhamos mais notícias agradáveis a dar à população, aos defensores, aos estagiários, servidores. Opa, estaremos atentos. Com certeza. Né? Porque, na verdade, a gente pensa, está numa situação boa no momento, mas também há a preocupação de não se retroceder, né? Exatamente. Essa é a principal preocupação nossa. Não dá para reclamar. Não se acomodar. Não, jamais. É por isso que há uma luta permanente, uma luta constante pelos avanços institucionais. Defensoria Pública forte é aquela que não necessita ficar com pires na mão. E hoje a gente se encontra, nós nos encontramos numa posição bastante diferenciada em relação a outras defensorias. Agora, a gente não pode perder de vista que, em relação a outras instituições, ainda há muito a ser conquistado. Tudo na vida é relativo, né? Tudo muito relativo. Em relação a outras defensorias é uma boa posição, mas em relação a outras instituições talvez não seja ainda a posição ideal, né? Bem, eu gostaria de voltar aqui, a gente anteriormente, quando eu perguntei quais as principais demandas, né, os núcleos especializados, e a doutora Andréa Coelho mencionou que no Ceará o núcleo de execuções penais é bastante solicitado. Quer dizer, qual é a situação lá do sistema penitenciário lá? Quer dizer, essa parte prisional, como é que funciona? Há superlotação? Como é que é o trabalho da defensoria nessa seara? Como eu falei, Cris, anteriormente, nós trabalhamos todas as fases da execução penal. E, diante disso, nós não ficamos silentes a essa questão da superlotação, que, na realidade, o sistema carcerário no Brasil todo sofre dessa mesma... A gente parte do princípio que é superlotado, porque, no fundo, acho que eu não me lembro de nenhum local onde não seja, né? Parece que é um problema endêmico no país, né? Endêmico, como você falou, e a gente tem trabalhado no sentido de mostrar também que existe diagnosticado problemas, nós estamos fazendo inspeções nas delegacias, nas cadeias públicas, diagnosticamos problemas e também colocamos e tentamos encontrar soluções, até mesmo na questão da formação de parcerias com faculdades, com empresas públicas, para que nós possamos também fazer a questão da reinserção do preso no seu ambiente de trabalho, na questão do sistema do regime semiaberto, encontrando soluções também para facilitar essa questão da superlotação. Os núcleos de execução penal, os núcleos de presos provisórios, as varas penais têm trabalhado muito no sentido de, além de diagnosticar os problemas, buscar soluções para que as políticas públicas e as diretrizes do poder público sejam voltadas para a reinserção do preso ao seu ambiente de trabalho, até mesmo na questão da ressocialização com a sociedade. E aqui no Rio de Janeiro também é um problema na mesma magnitude? É mesmo, Cris, porque a gente percebe que é um problema nacional, é um problema de cultura também dos aplicadores do direito. A nossa cultura é uma
cultura do aprisionamento, na realidade. Não é de hoje que se discute a necessidade ou a desnecessidade de tantas prisões cautelares e até mesmo definitivas. E o problema aí, desculpa, é que quando não há, as pessoas têm a sensação de impunidade, né? Aí isso acaba ficando complicado também, né? Exatamente, mas nós temos leis, nós vivemos num Estado democrático de direitos. Tem que ficar preso aquele em que a lei determina que seja preso. Agora, sem pirotecnia, não adianta o juiz julgar de acordo com o sentimento da população ou o que as ruas estão dizendo apenas tão somente. Tem uma lei e a lei deve ser cumprida. Uhum. Bom, e o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Olá, Fala Defensor começa agora para todo o Brasil. E no programa de hoje você assiste a segunda e última parte de uma série sobre a Defensoria Pública do Ceará. Quem está conosco aqui nos nossos estúdios para conversar conosco sobre isso e também sobre a Defensoria do Rio de Janeiro são o defensor Nilson Bruno Filho, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, e a doutora Andréia Coelho, defensora pública-geral do Estado do Ceará. Então, eu gostaria de começar esse programa, para continuar aqui a nossa conversa a respeito da situação das duas defensorias, com uma ênfase especial na Defensoria do Ceará, querendo saber quais são as principais dificuldades no dia a dia do defensor, né, em ambos os estados. Começar aqui pelo Ceará, com a doutora Andréia. Cris, a gente tem muita dificuldade em relação ao número de defensores públicos no estado do Ceará. Nós temos 291 defensores públicos, quando na realidade nós precisaríamos mais de 600. Então, 291 defensores públicos, espalhados em todo o Ceará, não em todas as comarcas, porque a comarca de Fortaleza necessita de mais defensores, porque existe muito mais varas judiciais e núcleos especializados. A judicialização também é uma coisa que aconteceu muito depois da Constituição. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e isso acarreta também um número mais elevado de processos. Então, existe uma dificuldade também muito grande com a sobrecarga de trabalho dos defensores, porque hoje em dia a gente, com também a divulgação da instituição, a Defensoria Pública mostrando um serviço de qualidade, de excelência, a gente tem, às vezes, encontrado pessoas que nem necessitam, que poderiam pagar advogado, não, mas prefiro a atuação da Defensoria Pública, e a gente tem que explicar que não. Quer dizer, a excelência do trabalho acabou se voltando contra, de certa forma, né? Sim, a gente tem que mostrar para aquele cidadão que a Defensoria Pública é para aquele cidadão que não pode pagar as custas e nem os honorários advocatícios, a não ser aqueles vulneráveis, que no caso de direitos humanos, mas nas ações individuais nós devemos tratar as pessoas hipossuficientes. Então, como a gente melhorou muito a estrutura do nosso núcleo central de atendimento, com climatização, com infraestrutura tecnológica, com atendimento em gabinetes individualizados para os defensores públicos, com computadores de alta geração, isso tem gerado também uma demanda muito crescente para a Defensoria Pública, o que realmente acarreta uma sobrecarga de trabalho para o defensor. O que a gente tem procurado é melhorar a tecnologia, melhorar os sistemas para que a gente possa trabalhar mais com menos sobrecarga para o colega. O que a gente tem visto também é isso, essa questão também da mediação, reforçado muito a mediação para que os conflitos não cheguem no judiciário e aquele defensor que esteja lá nas varas acompanhando os processos tenha menos sobrecarga. É o que a gente pode fazer e estamos brigando também para mais orçamento, concurso público, para que a Defensoria Pública cada vez mais mostre o seu papel essencial no estado do Ceará. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro, o que a gente pode dizer que seriam desafios, digamos assim, né? O que seriam as dificuldades da Defensoria do Rio? A ampliação do serviço, Cris. O que acontece? A Defensoria Pública do Rio, assim como as demais defensorias, tem o seu serviço reconhecido pela população. O poder público já sabe disso e todo cidadão carente. Agora, é óbvio que essa qualidade do serviço e o aumento nessa qualificação passa pelo orçamento. E a autonomia é o somatório de orçamento com a iniciativa de lei. Não há, e a gente não vai se enganar, não há autonomia plena sem a iniciativa de lei para que a Defensoria possa enviar diretamente os seus pleitos ao Legislativo. Nós sabemos que há uma jornada longa pela frente, há uma luta intensa de todos os defensores gerais, de todos os defensores públicos, que cada um no seu órgão ajuda a
ajudam, né, a todos a demonstração de que é interessante investir na defensoria. Cada centavo gasto em defensoria não significa dizer custo, significa dizer investimento. Lá na ponta, economizar com o Judiciário, economizar com o Ministério Público, economizar com Secretaria de Saúde, com saúde, educação, transporte e sucessivamente. Então, a Defensoria Pública hoje deve ser vista como uma parceira, como uma amiga da população e não como um adversário. Por quê? Como a doutora Andréia Coelho falava agora e já tratávamos no bloco anterior, no programa anterior, não dá mais para a gente conviver com 100 milhões de processos. E qual é o caminho? Qual é a solução para esse problema? É investir em mediação, investir em defensoria para que a gente possa reduzir essa judicialização. Não há mais necessidade, a gente percebe isso no nosso dia a dia, de tantos processos. Significa dizer que a cada 2 brasileiros, um tem uma ação na justiça. Ninguém aguenta mais isso. E como é que a gente pode resolver isso? Conversando, dialogando. E quem é que está pronto para isso? Quem é que tem a porta de entrada para a solução definitiva dessa questão? É a Defensoria Pública. Importante também destacar, Cris, que a questão da autonomia está diretamente ligada à satisfação do nosso usuário. O poder público tem que ver que, a partir do momento que ele entrega uma instituição forte, uma instituição que efetivamente faz um trabalho de ponta, de excelência, de eficácia, para, no dia a dia, poder solucionar de forma mais rápida os conflitos de interesse das pessoas que estão precisando, talvez, uma demanda judicial, isso aí é um benefício que o poder público dá para o cidadão, é uma resposta que ele dá positiva para o cidadão. Então, a autonomia da Defensoria Pública, além de empoderar a própria instituição, valorizar o defensor público, valoriza também o cidadão usuário da Defensoria. E como é que a Defensoria, como instituição, ela tem se preparado assim, para tantos desafios, né? Quer dizer, aumento de demanda, a tecnologia da informação, que é uma coisa que vem se fazendo cada vez mais necessária em todos os setores privados, públicos, a valorização da carreira do defensor público. Como é que a instituição tem se preparado para lidar com esses desafios cotidianos, doutor Nilson? Cris, com o desdobramento do trabalho individual de cada um. Hoje a gente trabalha muito com a criatividade e o talento do defensor, isso é inegável. Temos colegas, hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos em todas as comarcas, sob regime de acumulação. É claro que é desgastante, é sacrificante para o defensor e a gente quer cada vez mais reduzir esse volume de trabalho que é intenso, que é muito grande. Nós temos uma média de 300 atendimentos em determinado órgão por dia. É muito desgastante para o colega. Então, para que isso seja possível, temos que investir em tecnologia da informação. Mas como investir em tecnologia da informação sem orçamento? Então, nós temos que sentar junto todos os defensores gerais, com os defensores, e descobrir os caminhos que possam facilitar a nossa atuação. E é isso que a gente tem feito. Por isso, essa gestão conjunta. Por isso que estamos aqui, Defensoria do Rio, Defensoria do Ceará, de maneira irmanada, para que a população sofra menos. E por quê? Porque as filas que aumentam a cada dia na Defensoria Pública não acontecem, aliás, por conta da fragilidade do serviço, exatamente pelo contrário. Porque cada vez que o serviço é prestado com qualidade, esse serviço como se fosse de boca... Sim, é o que eu falei, acaba funcionando, a excelência do serviço acaba funcionando de forma negativa, entre aspas. Exatamente, né? exatamente. Porque A qualidade é demanda, reconhecida. Exatamente. E aumenta o serviço. Aí é uma necessidade muito grande, talvez, de planejamento, gestão, não é isso? Sim. A gente entrou na Defensoria Pública querendo dar exatamente o embasamento para a nossa autonomia. Fizemos uma gestão, estamos fazendo uma gestão baseada num planejamento estratégico, numa metodologia de gestão baseada no BSC e implantamos que é o Balance Scorecard, né? Não, porque nem todo mundo sabe, então preciso explicar. Que é um estilo de planejamento estratégico que traz a missão, a visão
E em cima de toda a missão e visão da Defensoria Pública, você estabelece os planos e projetos que serão monitorados mensalmente por vários líderes e pelo gestor geral. Avaliamos, criamos um programa de gestão, avaliamos os gestores, fizemos todo esse embasamento e, em cima de tudo isso, fizemos um estudo de autonomia e encaminhamos para o governo do Estado, a fim de que nós tenhamos uma autonomia em 4 anos, que é o nosso planejamento, mas tudo baseado em dados concretos de como podemos implantar essa autonomia. Uhum. E aí, além dessas questões relacionadas à gestão, a planejamento, como a gente pode falar em relação à valorização da carreira do defensor público? Quer dizer, isso também é um foco da instituição? A gente não pode nunca perder de vista essa questão, porque hoje a gente tem uma contenção, encontramos uma contenção direta na evasão dos defensores públicos. Hoje, na sua grande maioria, ingressa na carreira o vocacionado. Se não tiver vocação para atender o mais necessitado, o menos favorecido, não permanece na carreira. Então, isso também só é possível através de, como bem falou a doutora Andréa Coelho, gestão estratégica. Se não houver planejamento, se não houver um foco direto em valorizar o profissional que está ali na ponta da lança, não conseguiremos avançar em bloco com a Defensoria Pública e com os defensores. Então, passa exatamente pela organização de todo o Brasil nas defensorias públicas para que possamos cada vez mais prestar um serviço de qualidade. Não dá para falar em serviço de qualidade sem valorização do profissional defensor público. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre a Defensoria Pública do Ceará. E a gente comentava aqui no bloco anterior a respeito da importância, quer dizer, da questão de planejamento estratégico, de uma gestão bem trabalhada. E aí falavam das necessidades, né, que vão surgindo cotidianamente, da administração de pessoal, da questão da tecnologia da informação. Isso foi mencionado aqui várias vezes. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Quer dizer, de que forma a tecnologia foi surgindo no dia a dia do defensor público, de modo a facilitar o trabalho do defensor? E, na verdade, a gente pode dizer que essa tecnologia já está sendo usada adequadamente ou ainda falta muita coisa? Doutora Andréa. Cris, eu acredito que a valorização do colega defensor público que está trabalhando, ele perpassa também pela implantação cada vez maior de sistemas que possam facilitar o seu dia a dia, relatórios todos informatizados, processos internos, gerenciamento de processos e também o investimento em infraestrutura tecnológica. Nós investimos o ano passado cerca de R$1 milhão e este ano já passamos na casa de 1.700.000 somente em tecnologia. Mudamos todo o parque tecnológico da Defensoria Pública, entregamos um notebook para cada defensor, tela dupla para os processos virtualizados, isso tudo para facilitar o trabalho do colega, porque a informação, a tecnologia de informação é uma questão de futuro e presente. Ninguém pode se furtar dessa situação. E o defensor público ele tem que estar ciente que a sua instituição está preocupada em facilitar o seu serviço, o seu trabalho do dia a dia. E isso a Defensoria Pública do Ceará tem investido muito, colocando também cinturão digital, implantando todo o serviço de internet no interior do Estado, para que o defensor público tenha internet de alta velocidade. Nós estamos agora investindo em fibra ótica. Então, trabalhamos todo no sentido de facilitar e de melhorar a qualidade do atendimento, a eficácia do atendimento, a rapidez do atendimento ao nosso usuário, mas também ao defensor público, que é a razão também de estarmos lá colocando e valorizando sempre o nosso colega. Isso é palpável no dia a dia, doutor Nilson? Quer dizer, o quanto a tecnologia mudou ou facilitou o trabalho do defensor? Cris, talvez o colega sinta menos do que a população em geral. A população sente muito mais rápido os efeitos da tecnologia avançada da informação implementada pela Defensoria, talvez o colega. Hoje, para que se tenha uma ideia, as reuniões internas da Defensoria Pública, seja do Conselho Superior, seja aqui no Estado do Rio de Janeiro, seja
de prestação de contas são transmitidas online para todo o Estado. Ou seja, o colega, onde quer que esteja, ele pode acompanhar uma reunião do Conselho Superior, uma reunião de prestação de contas do Fundo da Defensoria Pública. Isso significa dizer que o colega do interior ele não precisa mais se deslocar à capital para acompanhar reuniões, ele não precisa se deslocar à capital para presenciar ou usufruir de determinado curso de capacitação. Então, isso é muito importante. É óbvio que quando a gente fala em computador de tela dupla, notebook, modem, para que ele possa acessar com maior liberdade os serviços postos à sua disposição também, isso passa por investimento que vem do planejamento. Então, veja você que a gente está falando de coisas que acontecem já no Ceará, aqui no estado do Rio de Janeiro, e talvez o colega não entenda, num primeiro momento, a dimensão, o alcance disso, mas para a população menos favorecida, isso vem como um raio de luz, uma velocidade muito grande, e faz com que isso, como a gente já falou no bloco anterior, se reverta, inclusive, contra, entre aspas, a instituição, porque vai ampliando o serviço. Você chega com maior velocidade na entrega da prestação jurisdicional, na entrega do serviço da Defensoria Pública. Então, você, por fax, por telefone, por e-mail, você consegue entregar um serviço rápido e de qualidade para a população menos favorecida, graças a esse investimento que tem sido feito. E eu acho que isso facilita também, por exemplo, para aquelas comarcas mais no interior do estado, né? Porque para a capital, normalmente é tudo mais fácil, sim, entre aspas, né? Embora a demanda às vezes seja maior e tudo mais, acaba tendo mais recursos, né? A capital, quase sempre. Sim. E aí no interior já fica mais complicado. A gente pode dizer que a tecnologia da informação ela também está ajudando nesse sentido, esse processo, a questão da interiorização dos serviços da Defensoria? Isso e outras coisas, né? A gente tem investido muito na gestão, também olhando, focando nosso olhar para o defensor público que está naquele ambiente mais hostil, que é o interior do estado, carente de tudo, né? A pessoa é muito carente de informação, carente de um olhar sobre ele. Pois é, às vezes até atenção mesmo. Atenção. Né? E o defensor público, ele lá é a ponta, realmente, é quem tem contato com o cidadão. Então, a gente tem levado todos os serviços que nós temos na capital, nós temos levado para o interior. Capacitação, todos os cursos que nós fazemos na capital, nós levamos cursos também para o interior, estruturando núcleos, inauguramos já 3 núcleos no interior, até o final do ano estamos inaugurando mais 4, estamos levando também a mediação para o interior do estado, temos 2 projetos maravilhosos, um em Sobral, que é na região norte do Ceará, e outro na região do Cariri, que é levando a mediação, tentando resolver, como o doutor Nilson falou muito, a questão dos conflitos de interesse familiar, de forma mais rápida, mais célere, com essa resolução dos conflitos, sem levar para a justiça. Então, todo o nosso olhar muito diferenciado para esse colega que está lá, num ambiente que é mais que falta mais estrutura, né? Então, estamos levando toda essa estrutura também para ele, de capacitação, para que ele se sinta realmente aquele orgulho de ser defensor, não seja só colocado no defensor público que está lá na capital, mas toda a categoria se sinta realmente, tenha esse sentimento de pertença, de uma instituição que está valorizando, que está olhando para ele e que está realmente colocando o que é de melhor de estrutura, de infraestrutura e de tecnologia e também de capacitação. Embora que o Rio de Janeiro viva uma realidade diferente da do Ceará, obviamente, também a gente pode dizer que existe uma tendência de interiorização desses serviços? Não tenha dúvida. Não só do ponto de vista da capacitação, porque hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós facilitamos, por exemplo, que o colega defensor vá para o exterior, fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, sem grandes burocracias. A grande verdade é essa. Mas os núcleos especializados que funcionavam basicamente na capital, hoje vão ao interior prestar auxílio ao colega, porque o núcleo de defesa do consumidor, por exemplo, que é especializado e vem resolvendo, solucionando conflitos rapidamente, através de mediação e outros mecanismos,
aqui na capital, ele vem trocando experiências com os colegas, não só do interior do estado, mas também de outros estados, outras unidades da federação. Então, essa troca de experiência é muito importante para que facilite o trabalho do colega no interior e o cidadão que reside no interior, que está domiciliado no interior, não sinta essa diferença, porque não podemos tratar com diferença aquele que está no interior. Então, os serviços devem chegar com a mesma qualidade. Só vai chegar com a qualidade se as defensorias implementarem mecanismos para que essa troca seja feita de forma muito célere, muito rápida. E é um trabalho até que o Rio de Janeiro tem feito há um tempo, e nós inauguramos isso a semana passada, que foi a Defensoria em Discussão. Nós levamos os defensores públicos dos núcleos especializados para o interior e lá passaram a discutir com os defensores de lá as teses levantadas nos núcleos de ação coletiva, de saúde, execução penal e moradia, para que os defensores do interior também tenham conhecimento dessas ações civil públicas, das ACPs e também das teses levantadas para que eles possam implementar no interior do Estado, que é um trabalho que vocês fazem aqui também de oficinas, né? Isso, oficina então, de ideias. Oficina de ideias que nós colocamos lá o projeto em Defensoria em Discussão. E foi muito enriquecedor, nosso centro de estudos alavancou esse projeto e tudo realmente em prol da Defensoria Pública no interior ficar mais fortalecida. Bom, o nosso tempo aqui está encerrando, mas já que a doutora Andréa falou em ideias, mas que há projetos da Defensoria aí que estão concorrendo aí, né, no Inovário, Prêmio Inovário, não é isso? Nós temos já 2 projetos que foram, foi menção honrosa da Defensoria Pública e o outro, em 2011, também já recebemos pelo Defensor Público um trabalho que nós fizemos em relação às contas de energia de pessoas que tinham aqueles aparelhos ligados constantemente, nós já fomos vencedores. E este ano nós estamos com 4 projetos sendo abordados e discutidos no Inovare. Esperamos conseguir um que seja realmente ganhador, porque a Defensoria Pública, eu acho que tem que ser demonstrado, esse projeto do Inovare é uma coisa muito interessante, porque é as grandes práticas do sistema de justiça que são valorizadas para que as outras pessoas do sistema também se interessem e também possam fazer práticas inovadoras e práticas exitosas. Ok, e o Fala Defensor de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, o doutor Nilson Bruno Filho, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, e a doutora Andréa Coelho, defensora pública-geral do Estado do Ceará. E você, se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. É sempre um prazer receber a sua opinião, as suas ideias. Mas você também pode conhecer o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É só acessar www.portaldpge.rj.gov.br. E não esqueça que semana que vem a gente se encontra aqui novamente no Fala Defensor. Até lá!